Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje iniciaremos um capítulo novo que fala do sistema respiratório. Esse sistema respiratório, vamos aprender um pouco, né, sobre o sistema, suas estruturas e suas funções. Esse capítulo será a parte um, que vocês irão compreender, entender e aprender, visualizar as suas funções, as suas estruturas. Então, o sistema respiratório humano, ele é composto pelo quê? As vias aéreas, que são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, bronquíolos e alvéolos. Vamos iniciar pela introdução do que é o sistema respiratório. O que é o sistema respiratório? É um conjunto de órgãos que tem como função captar, né, pegar oxigênio e eliminar o gás carbônico. Então, se vocês lembram, a molécula do oxigênio é O2 e do gás carbônico é CO2. Esse sistema respiratório ele é constituído por um par de pulmões, né, no caso são dois, e por vários órgãos que conduzem, né, que levam o ar para dentro e para fora do nosso corpo. Então, qual é a função das fossas nasais? Elas aquecem e tornam úmido o ar que passa a caminho dos pulmões. Elas também retêm partículas de poeira, funcionando como um filtro. Transmitem sensações olfativas ao cérebro por nervos especializados. Então, quando a gente expira algo de fora para dentro, através das nossas fossas nasais, as sensações é que, primeiro, ela aquece, né? E torna úmido o ar que passa pelo caminho dos pulmões. Elas retêm partículas de poeiras. Se vocês perceberem, né, na nossa estrutura do nariz, tem dois orifícios, as narinas, tem pequenos pelos. Então, esses pelos, eles servem como filtradores para poeiras, né? Após passar pelos esses pelos, ele vai diretamente transmitir sensações olfativas ao nosso cérebro. A faringe, vocês podem observar pela imagem, a faringe é o que? Ela passa tanto o ar como o alimento. Assim que o alimento chega à parte superior da faringe, tem outra estrutura chamada epiglote, que ela fecha a passagem do ar, deixando o caminho livre para o alimento. Se, né, quem tentar engolir e respirar ao mesmo tempo, vai acontecer o engasgo, né? Qual é o engasgo? Como você vai comer uma comida, vamos dizer assim, você vai se alimentar, né? Comer algo. E você come rapidamente, é como o seu sistema não conseguisse identificar. Então, é nessa parte que a epiglote, ela se fecha, né, para a passagem do ar, deixando aberta a outra estrutura para o caminho livre para o alimento. E quando isso acontece, vai acontecer o engasgamento. Engasgamento, se você por acaso não for socorrido, pode acontecer algo pior. Já a outra estrutura que faz parte do sistema respiratório é a laringe, né? Ela é um órgão responsável pela nossa voz. Ela se constitui por duas membranas, as cordas vocais e um tubo de sustentabilidade, né? Então, por peças de cartilagem articuladas, situado, quer dizer, localizado na parte superior do pescoço, em continuação à faringe. O pombo de Adão é uma saliência que aparece no pescoço, faz parte de uma das peças cartilaginosas da laringe. Então, nos homens, se vocês
observarem bem nessa aula, vocês podem até observar, se tocar, que nos homens esse pombo de Adão, ele é mais vantajoso e mais avantajado nos homens, né? Que a gente chama também de gogó. Já a traqueia, que é também outra estrutura que faz parte do sistema respiratório, é um tubo de aproximadamente 1,5 centímetro de diâmetro por 10 ou 12 centímetros de comprimento. Suas paredes reforçadas por anéis cartilaginosos. Vocês podem ver aqui, né, pela imagem. Eu vou focar aqui bem que a traqueia ela tem alguns anéis. Ó, vocês podem ver aqui, né, que ela é formada por alguns anéis. E suas paredes é revestida internamente por uma membrana que contém células produtoras de muco, né? Que a função dele é aquecer e umedecer o ar, reter impurezas. Então, são algumas impurezas que entram pelo nosso canal respiratório. Também são eliminadas pelo movimento dos cílios existentes nas células das traqueias. Os brônquios. Os brônquios são duas ramificações da traqueia que penetram nos pulmões. Então, formados por anéis de cartilagens semelhante ao das traqueias. Cada um penetra em seu respectivo pulmão. Então, vocês podem ver aqui pela imagem, aqui, ó, a traqueia, né? Após a traqueia, tem ramificações que formam também outros anéis que vão formando assim os brônquios, né? Então, tem dois lados, direito e o esquerdo. Depois dos brônquios se formam os bronquíolos. O que são os bronquíolos? Eles vão se formando, né, um conjunto de ramificações que denomina-se árvore bronquíca, né? Então, são ramificações, como fosse raízes, né? Então, brônquios são ramificações, né? Que vem puxando no final da traqueia. Após, no final, tem os brônquios. E os brônquios vai se raizando como fosse raízes, que vão formando os bronquíolos. Os pulmões. Chegamos nos pulmões. Principais órgãos do sistema respiratório. Então, todo ser humano, por natureza e normal, eles são constituídos, né, por dois pulmões, né, que são dois órgãos esponjosos envolvidos por membrana serosa, né? Então, os pulmões, eles são revestidos por uma membrana chamada pleura e localizados também no tórax e protegidos pelas costelas. Então, as costelas, né, que faz parte do sistema esquelético, elas protegem alguns órgãos internos, como os pulmões e o nosso coração. O ar que chega aos nossos pulmões por meio de bronquíolos. Estes carregados de ar, né, os alvéolos, têm os microscópicos sacos de ar de paredes finíssimas. Se vocês puderem observar aqui essa imagem, né? Após os brônquios, tem ramificação dos bronquíolos e nos finais dos bronquíolos tem pequenos sacos que chamamos de alvéolos. Nos alvéolos, o ar inspirado que vem de fora irá oxigenar o sangue e receber deste o gás carbônico produzido por todas as células do organismo. Então, quando inspiramos o gás chamado oxigênio, também pela molécula chamada O2. E quando expiramos, tem
a gente inspira é o gás chamado oxigênio, gás carbônico, aliás, que também é chamado pela molécula de CO2. Nos alvéolos pulmonares acontecem as trocas gasosas. Então, o que começa as trocas gasosas? Quando expiramos um gás que expiramos o outro, dentro do organismo tem a troca dos gases. Então, tem a troca do gás venoso, que é rico em gás carbônico, pelo gás arterial, né? O gás oxigenado, que é rico em gás de oxigênio. Então, vamos lá. O oxigênio do ar inspirado passa dos alvéolos para os vasos sanguíneos e pelo corpo. Já o gás carbônico é resultante da respiração, deixa as células, passa para a respiração sanguínea, atinge os alvéolos e então segue o caminho das vias aéreas para fora do corpo. Se vocês lembrarem, acontece aquelas duas circulações lá no sistema circulatório. Tem a pequena circulação e tem a grande circulação, né? A pequena, o gás entra do coração, pulmões e volta, ele é oxigenado, né? Ele vai ser limpo e quando ele é limpo, ele passa pelo todo o sistema, que ele passa do nosso organismo por inteiro e volta ao coração. Então, qual é a função do coração? Bombear sangue, né? Então, quando esse sangue é bombeado, ele leva nas correntes sanguíneas o sangue rico em gás oxigênio que serve para alimentar a nossa célula do nosso organismo. O diafragma, ele é um músculo, né? Então, o diafragma é a base de cada pulmão, apoia-se pelo diafragma. Como eu disse, o diafragma é um músculo membranoso que separa o tórax do abdômen. Vocês podem ver aqui pela imagem onde está o diafragma, né? Então, juntamente com os músculos intercostais, os movimentos respiratórios. Esses músculos intercostais, eles estão localizados após a cada costela, ó, vocês podem ver aqui os ossos da costela, que é essa parte branca, e essa parte vermelha de uma costela para outra são chamados de músculos intercostais. Então, quando inspiramos e respiramos, tem os movimentos são chamados de inspiração e expiração. Quando acontece a inspiração, né, aumenta o volume pulmonar, diminui a pressão intrapulmonar, o diafragma contrai e os músculos intercostais elevam as costelas. Já a expiração diminui o volume pulmonar, aumenta a pressão intrapulmonar, o diafragma relaxa e os músculos intercostais abaixam as costelas. Então, vamos resumir aqui, ó. Inspiração, quando você está inspirando, o seu pulmão se enche de ar e ele aumenta de tamanho. Então, quando você expira, né, o seu pulmão volta o seu tamanho original, então ele está relaxando. Então, essa frequência respiratória de um adulto em repouso é de 12 a 15 vezes por minuto. Vocês podem ver aqui pela imagem, ó. Essa imagem aqui, ela está representando o quê? Os dois movimentos. Então, esse primeiro aqui movimento é a inspiração, quando o pulmão está se enchendo de ar, está contraindo, né? E esse outro movimento aqui, da segunda imagem, você pode ver que a caixa torácica, juntamente com os seus pulmões, ele diminuiu. Então, a inspiração, a sua caixa torácica, ela não aumenta de tamanho, o que vai aumentar é só o movimento que seu pulmão se enche de ar, e a inspiração, o seu pulmão diminui, volta ao seu tamanho normal. Então, a composição do ar que nós inspiramos, vocês talvez lembram, que no sexto ano foi falado que a composição do ar é assim, né? É constituído
78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Nesse outros gases vai entrar o dióxido de carbono, que também podemos chamar de gás carbônico. Inspiramos oxigênio e expiramos, né? Então, quando a gente inspira, a gente bota de fora para dentro o oxigênio. Quando a gente expira, a gente coloca o gás carbônico que foi trocado de dentro para fora. Outra lembrança é que o nosso organismo ainda vai conter gás carbônico, mas em pequenas quantidades, né? Então, por que respiramos? Por que precisamos do ar? Qual é a função da respiração? Então, o oxigênio, ele faz com que as nossas células permaneçam funcionando, né? A função da respiração é que nossas células funcionem perfeitamente, né? Então, para que a respiração aconteça, tem outro trabalho de outras células, né? Outras organelas por fora que não foi citada. Por exemplo, qual é a organela responsável pela respiração do organismo? São as mitocôndrias. As mitocôndrias faz parte da função de respiração. Então, as nossas células, assim, resumidamente, elas precisam de oxigênio para se trabalhar melhor, deixar o nosso organismo funcionando perfeitamente. Então, o oxigênio é um gás precioso para os seres humanos e para os seres vivos. Após essa aula, vocês irão praticar algumas atividades, né? Utilizando o livro e também um TD. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco do sistema respiratório. Falamos um pouco sobre estruturas, quais são as funções. E pratique, leiam, releiam, assistam a aula, revista o que pode ser revisto. Então, espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.